nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante. O tema é a origem. Quais são as visões e relatos a respeito da criação? E talvez, ouvindo isso, você pense assim: bom, a origem está como relatada em Gênesis, de fato. Mas a gente precisa entender que Gênesis, tanto quanto os outros livros da Bíblia, ele é um livro que não pode ser apenas lido, ele precisa ser interpretado. Como que Gênesis lida com outras questões que a ciência foi descobrindo? Como que Gênesis lida com questões sobre, por exemplo, a evolução? A teoria da evolução de Charles Darwin. Como que Gênesis lida com outras coisas que nós aprendemos, com a geologia, enfim, e outras ciências naturais? É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Eu vou pedir para que a gente, dessa vez eu vou tentar fazer certo, né? Se você tiver alguma dúvida no final, em nome de Jesus vai dar tempo da gente responder algumas perguntas, e aí você levanta a sua mão. Meu irmão, tem como a gente correr atrás dos papéis de caneta para o pessoal poder preencher? Tá, beleza. E aí você levanta a sua mão, e aí alguém vai até você, leva um papel e caneta, e aí no final a gente passa por tudo isso. Tá bom? Nós primeiro pensamos, como todo ser humano, como que a gente vê Deus? Será que Deus existe? Essa é uma pergunta que naturalmente todo ser humano em algum momento da sua vida faz. Será que eu fui ensinado certo? Será que o meu Deus é o Deus verdadeiro? E isso passa por vários campos e várias situações que a gente tem na vida. Quero te convidar, você está com sua Bíblia aí, abrir o Salmo 19, versículo 1. Hoje eu vou mencionar muito o pastor Bruno Faé, porque semana passada ele fez, no último domingo, uma mensagem brilhante e que se usou muito do que a gente vai tratar hoje. Salmo 19, capítulo 1. O texto diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Essa palavra aí de declarar, ela é como se fosse uma assinatura de Deus. A ideia desse texto está dizendo, olha, quando você olha para os céus, quando você olha para a natureza criada, você vai ver que Deus assinou ela. Você não consegue olhar para essas coisas e, se você não esteve aqui no último domingo ou não assistiu a mensagem, eu quero te convidar a ir lá na página da IBG e assistir a mensagem do pastor Bruno, que abordou exatamente isso. Como toda essa natureza aponta para um Deus e para o seu tamanho. E aí, meus irmãos, nós temos estudado a teologia que Deus tem, na verdade, dois livros. Deus tem duas formas na qual ele se revelou. O primeiro livro, pode passar para mim aí, Pedro, é a revelação geral, que é o que nós lemos agora. Significa que todo mundo que olha a natureza consegue enxergar um ser supremo, grandioso e poderoso que tenha criado ela. Todos os seres humanos, o pastor Saião fala isso, são dotados de moral. Por mais que eles não tenham a nossa cultura, por mais que eles não tenham ouvido a mensagem do Evangelho, eles sabem que algumas coisas, por exemplo, matar não é correto. Da onde vem essa moral? De onde isso chega para nós? É um aspecto divino. E essa revelação, esse seria o primeiro livro. Nós olhamos para a natureza e vemos que ela revela alguns atributos de Deus, a sua inteligência, a sua glória, o seu eterno poder, a sua onipotência, a sua onisciência. Mas Deus também se revela de maneira específica através de um livro, que é a Bíblia. Na verdade, são 66 livros aí. Nós temos a revelação aqui que tem um propósito ainda maior, que é explicar algumas coisas para a gente. Que é revelar uma verdade, a única verdade que existe. Que é revelar Cristo, ela tem um objetivo próprio, que é revelar Cristo. E aí a gente chega, sabendo disso, a gente chega em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro que tem. É o primeiro livro do Pentateuco. E é o livro que se dispõe a falar sobre o princípio, o início da história. Gênesis, nós temos alguns conflitos de quando ele foi escrito, mas é possível que ele tenha sido escrito até 900 anos antes de Cristo. Alguns acham que ele foi escrito por volta de 500 anos antes de Cristo. De qualquer maneira, há muito tempo nós temos esse relato de Gênesis. Gênesis, então, não é um livro simples de se ler. Porque ele contém muitas histórias,
Ele é uma fonte confiável porque Jesus cita algumas passagens dele. É um livro que ele tem uma tradição absurda pelos judeus e por outros povos que também o leram, que também têm histórias muito parecidas. Mas ele é um livro que está um pouco distante. Passa para mim, Pedro. Então, a gente precisa interpretá-lo. Todos os livros, meu irmão, da Bíblia, você não pode lê-lo, você tem que interpretar. Por isso que a gente vê no EBD, para a gente entender. Como que eu interpreto um livro? Eu vou passar assim rápido nisso, para a gente não gastar muito tempo, mas só para a gente não perder, tá? Como que eu interpreto um livro bíblico? Primeiro, princípio da inerrância. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Deus inspirou homens a escrever os livros, então eles não estão errados. Os livros bíblicos não faltam letras, não faltam informações. O que foi revelado ali é o que Deus queria que fosse revelado. Ponto. Se não está ali, meu irmão, Deus não quis que fosse. Pronto. Muita coisa a gente não sabe? Muita coisa a gente não sabe. Mas tudo que está ali é o que Deus quis que fosse revelado. Então a gente começa interpretando que há um princípio da inerrância, a Bíblia não erra. Segundo, que a Bíblia tem gêneros literários. Então, quais são, por exemplo, você conhece que tem os evangelhos, ele tem estilos de escrita diferentes. Nós temos Atos, por exemplo, que é um livro histórico. Tem a ideia de Atos é revelar a história, como que ela aconteceu. Você tem livros poéticos, você tem livros proféticos, você tem uma gama de gêneros literários. E eu leio esses livros conforme eu leio os gêneros. Vou te dar um exemplo, meu irmão. Se você vê um filme de ficção, você não traz esse filme para o seu contexto do dia a dia. Você não vê um filme de zumbi, você está no outro dia com medo de zumbi. Por quê? Porque você sabe que o gênero daquele filme é ficção científica. Agora, se você assiste um documentário, você começa a ver que aquilo pode alterar o seu comportamento. Por quê? Porque as coisas que estão descritas ali são captações da verdade. Assim a gente lê a Bíblia. Livros poéticos como poesia, como salmos. Você lê livros históricos como livros históricos. E por aí vai. Bom, eu preciso de entender o contexto histórico. Se eu estou lendo uma carta de Paulo, eu não posso pegar uma carta simplesmente olhar e aplicar ela exatamente o que está escrito ali, sem entender para quem Paulo escreveu. Qual o destinatário, qual a intenção de Paulo ao escrever aquilo ali. Como que era a igreja de Corinto, como que era a igreja de Éfeso. Quarta-feira, Filipinho fez uma exposição aqui e ele explicou. Filipinho, é pastor Felipe, me perdoa, filho. Ele explicou exatamente como essas coisas acontecem. Nós temos um contexto histórico. E a intenção do autor. O que ele está querendo dizer quando ele escreve para aquelas pessoas? Entendido? Assim a gente faz a aplicação e a gente entende como funciona interpreta um livro bíblico. Pode passar para mim, Pedro. Bom, tem um problema aqui de Gênesis, que é o problema do distanciamento. Gênesis está muito longe. Percebe que nós podemos estar falando de quase 3.000 anos de diferença da gente para quando se escreveu Gênesis. Então, é sim difícil compreender. E hoje, talvez, nós não tenhamos todas as informações. Eu até creio, particularmente, que à medida que nós vamos avançando nas ciências, nós vamos entendendo mais a Bíblia e os contextos bíblicos. Então, há um distanciamento e isso gera algumas linhas de interpretação do texto bíblico. Passa para mim, Pedro. Gênesis precisa se relacionar, por exemplo, agora com a ciência. A ciência tem os seus objetivos próprios, e Gênesis também tem. Qual é o objetivo de Gênesis, meus irmãos? Apontar Cristo como toda a Bíblia. Se você lê a criação do homem, está escrito como? Façamos o homem à sua imagem, à nossa semelhança. Percebeu que esse texto está no plural? Por quê? Porque precisava apontar para um Deus triuno. Não é que Deus, nós temos o Deus Pai, que Ele é o único Criador. Jesus estava lá, o Espírito estava lá. Então, Gênesis também tem a intenção de apontar para Jesus. Mas ele não tem a intenção, necessariamente, de ser um livro científico. Então, ele não pode ser lido como um artigo científico. E aí, as linguagens, por exemplo, de um artigo científico de Gênesis são completamente diferentes. Basta você colocar um artigo científico do lado e o livro de Gênesis do outro. Então, a intenção de Gênesis não é revelar a ciência. Isso é claro, é uma coisa que a gente precisa ter claro. O gênero do livro não é um livro científico. Portanto,
eles têm propósitos diferentes. O que a ciência faz, gente? A ciência estuda a natureza, como as coisas que já estão criadas funcionam. Mas ela não dá conta de estudar quem criou. Aliás, ontem eu estava tendo um papo com meu irmão, que está até presente. Ele estava falando que a gente consegue chegar, meu irmão é físico, né? Para dar a patente aqui, que não está falando qualquer coisa, mas a gente só consegue chegar, a ciência só consegue enxergar até 0,04 milissegundos ou segundos, alguma coisa assim. Nós não sabemos o que aconteceu no início do universo. A ciência não consegue chegar lá. Por quê? Porque ela não tem ferramentas para isso. Então, sendo assim, os propósitos dos livros são diferentes. Estamos compreendendo até aqui? Ciência e Gênesis se comportam de maneiras diferentes porque têm propósitos diferentes. John Walton, passa para mim, Pedro, diz assim: se Deus tivesse alinhado a revelação a uma ciência particular, esta teria sido incompreensível para pessoas que viveram antes do tempo daquela ciência e seria obsoleta para aqueles que viveriam após esse período. Imagina, meu irmão, Deus explicando para o povo há 3.000 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, como que acontecia uma fissão nuclear, buracos negros, ajuntamento de moléculas, DNA, não tinha como. Então foi escrito para um povo num tempo. E isso precisa ser entendido. A respeito da criação, passa para mim, é importante a gente entender que nós vamos dar algumas teorias, visões diferentes de pessoas muito inteligentes que leem Gênesis. Mas todas elas são criacionistas. Todo criacionista acredita que Deus criou todas as coisas. Deixei um texto aí do credo niceno constantinopolitano, né? Que diz: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e todas as coisas visíveis e invisíveis. Entende? Todos nós cremos que Deus criou o mundo. Ponto. Se você é cristão, Deus criou o mundo. Passa para mim aí, Pedro. A divergência acontece como? Como e quando as coisas foram criadas. Basicamente, se você se interessar por esse tema, essas informações estão nesse livro chamado A Origem. É um livro escrito a muitas mãos, muito interessante, que relata todas as teorias a respeito de como a criação pode ser dada. Existem outros livros. Por exemplo, estava explicando para o nosso irmão aqui, esse livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Foi o primeiro livro do tipo que eu li e foi muito legal. Tem outros livros a respeito do Gênesis, como esse aqui, ó, que foi minha cunhada que está presente também, até fazer a boa. O Mundo Perdido do Dilúvio. Como que aconteceu? Vocês vão ver que algumas coisas que a gente vai falar a respeito do dilúvio também faz diferença. Então, meus irmãos, nós temos aí algumas linhas de interpretação a respeito da criação. Pedro, pode passar para mim? Nós temos basicamente 3 linhas aqui, que se desenvolveram de como nós interpretamos esse relato inicial de Gênesis, tá bom? Criacionismo de terra antiga, terra jovem, criacionista evolucionário. Vou falar de cada um deles. Pode passar para mim, Pedro? Pode passar até o slide da terra jovem. Beleza. O que acredita as pessoas da terra jovem? Esse movimento crê que a gente tem que ler Gênesis literalmente. Então, conforme está descrito no relato, o mundo foi criado em 6 dias. E ponto. Da maneira que está escrito lá, Deus disse: haja luz, e houve luz, e as coisas aconteceram. Acabou o final do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, por aí vai. Por esse relato, o que ele usa para basear quanto tempo tem a Terra? As genealogias que contém a Bíblia. Se você fizer um apanhado dessas genealogias, elas vão constar mais ou menos 6.000 anos de idade da Terra. Assim, podemos chegar até 10, porque a gente sabe que algumas genealogias na Bíblia provavelmente foram puladas. Então a gente pode chegar até 10.000 anos, no máximo. Vocês vão ver que isso diferencia muito do que a base científica tem dito a respeito da idade da Terra. Isso baseado nas genealogias bíblicas. Passa para mim o próximo, Pedro. Inclusive esse bispo aí, o bispo Ussher, em 1650, ele fez um cálculo dizendo que a Terra teria sido criada às 18 horas do dia 22 de outubro de 4004 a.C. Como que ele conseguiu, meu irmão? Aí, só conversando com ele mesmo, se ele estiver lá no céu. Não sei como é que vai ser a história. Mas para te ilustrar que isso aqui é literalmente do jeito que nós estamos lendo. Pastor, não é assim? Veja bem, e eu já vou me eximir aqui.
A minha intenção, muito obrigado, meu irmão. A minha intenção não é te convencer de nada aqui, mas te mostrar que existem mais caminhos de interpretação. Então, você vai ver que até o século XIX, a maioria da igreja pensava só nisso, que era assim que a gente interpretava. Nós temos a revelação sendo feita e descobrindo coisas científicas que vão ajudando a gente a entender esses textos de uma outra maneira. Passa para mim, Pedro. Nós temos aí algumas questões bíblicas. Então, Deus criou o universo em 6 dias literais de aproximadamente 24 horas. Por que aproximadamente 24 horas? Porque o dia tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Eu aprendi isso na escola e nunca tive a oportunidade de usar e estou usando agora. Finalmente. Tem quase 24 horas. Há cerca de 6 mil anos atrás. Deus amaldiçoou a sua criação originalmente, que era muito boa, depois da rebelião de Adão, e em resposta a essa rebelião. Destruiu o mundo com uma inundação global lá na época de Noé, julgou a humanidade na Torre de Babel, dividiu sobrenaturalmente as línguas, e essa era a maneira que a igreja cria nessas coisas. Estava aí, né? Projetado. Mas, meus irmãos, nós temos aqui, Deus criou tudo de forma sobrenatural e num instante, então, Deus fala, haja luz, e surge a luz. Há uma coisa muito interessante que você pode perceber no texto, que diz que Deus não criou o sol. Deus teria criado, ele diz que ele criou os luminares. Por quê? Porque o autor, olha a intenção dele, não queria dizer para as pessoas que Deus estava criando outros deuses, porque a percepção daquele povo naquela época era que o sol era um deus. Então, para não dizer que Deus era só o maior e estava criando menores, ele disse que ele criou os luminares. É importante a gente saber desses detalhes para a gente entender a intenção desse autor. Bom, a Bíblia seria então a única fonte verdadeira e confiável e a nossa cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É a maneira como eu enxergo o mundo. Se a ciência fala, se tem um artigo científico que fala fora disso, ele está errado. É o que creem essas pessoas, a galera da Terra Jovem, tá bom? E, aliás, existe a ideia até de que a ciência tem sido controlada por essa vertente de filosofia. Por quê? Porque o homem caiu. Então, o pecado do homem não deixa ele ter a percepção de que isso aqui é verdade, vai tentando levá-lo por outros caminhos. Aí tem uma fala do Ken Han aí, passa para mim, que é o nome que tem defendido essa tese. Portanto, as escrituras devem controlar a interpretação das evidências científicas e a nossa crítica às interpretações da evolução e as naturalistas. Tudo bem, meus irmãos? Esse foi o Criacionismo de Terra Jovem. Tem outras interpretações, pastor? Tem. Tem o pessoal da Terra Antiga. O que esse pessoal acredita? Que a leitura de Gênesis necessita de uma interpretação diferente. Então você não olha ela literalmente, você interpreta o que está escrito ali. Esse pessoal entende que é possível que a Terra tenha 4,5 bilhões de anos e que o universo tenha seus 13,8 bilhões de anos. Mais uma vez, vou citar o pastor Bruno Faé, na semana passada, detalhou muito bem isso, como que a gente olha para o universo, como que a gente enxerga Deus no universo. O homem, quando pega aquela imagem do James Webb e ele olha para a estrela mais longe, ele vê a distância dela. Ele consegue medir que ela está muito longe. Se ela está muito longe e ela está se afastando, significa que em algum momento ela estava junto aqui, então você consegue medir o tempo que isso aconteceu. E aí, ele consegue conciliar esses dois livros, tanto a natureza, a geologia, as ciências geológicas conseguem confirmar que a Terra tem essa idade, porque também é possível você ler Gênesis e entender dessa maneira. Como, Dudu? Se Gênesis está escrito de maneira diferente. Existe, dentro dessa teoria, passa para mim, Pedro, esqueci de dizer, né? Ela aceita o registro da vida como tendo 6 mil anos, ou, eu vou tentar reformular isso aqui, ela aceita algumas possibilidades a respeito do registro da vida. Qual é a ideia? Que Adão tenha sido criado de maneira adulta já. Todos os seres que foram criados de maneira adulta. O que isso significa? Que Adão aqui, nessa teoria, não tem umbigo, mas ele provavelmente já foi criado com uma idade de, 15, 20 anos. Uma idade provavelmente reprodutiva, já andava. Assim como os primeiros animais, assim como as árvores, todos já foram criados mais velhos.
ele aceita a percepção microevolutiva. Vou explicar isso para vocês. Pensa na Sibéria, um lugar muito frio. Lá os cachorros que habitam lá são o husky siberiano ou o São Bernardo, por exemplo. São cachorros muito peludos que conseguem aguentar o frio daquela região. Eu tive um cachorro, um labradorzinho, que faleceu de calor. Ele morreu de calor, a gente foi passear na praia e ele morreu no caminho. Por quê? Porque essa ideia é que os animais tenham que se adaptar à região de onde eles vêm. Como o labrador não é nativo daqui, ele sofre com o calor que tem aqui. O husky siberiano sofre com o calor que tem aqui. Agora, você pega o caramelo, meu irmão, o vira-lata, ele manda bem aqui, tranquilo. Por quê? Porque o cachorro teria se adaptado àquela região. Isso se chama microevolução. A teoria da evolução vai usar a microevolução também para apontar que o cachorro pode se transformar num lobo. Entendem isso? Mas aqui a galera não aceita isso. Entende que eles vão se adaptando. E mais o quê? E aí nós temos aí a teoria da lacuna. Preciso correr um pouquinho mais. A teoria da lacuna, que é como que então você interpreta Gênesis? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 2, e a terra era sem forma e vazia. Quanto tempo se dá entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 2? Nós não temos essa informação. Então, para esse pessoal aqui, eles entendem que há uma lacuna aqui pode ter se passado eras entre Deus ter criado os céus e a terra, e os céus aqui seriam uma referência aos seres celestiais, a anjos, a querubins, serafins e arcanjos, e ele criou todas essas coisas. Inclusive, a galera acredita que Satanás teria caído nesse meio do caminho aí, entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Está na Bíblia, meus irmãos? Não, mas é uma interpretação. Estão comigo ainda? Estão conseguindo compreender? Então vamos então. Passa para mim, Pedro. Isso é exatamente o que eu falei. Então, tem aí, a lacuna entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Isso explica por que a Terra teria milhões e milhões de anos e o universo milhões de anos. E depois Deus começou a criar as coisas da sua fase adulta. Nesse livro que eu mostrei para vocês, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, o Norman Geisler e o Frank Turek, ele ainda dão uma outra ideia, de que a Terra pode ter sido criada com uma memória. No sentido de que Deus criou Adão com um umbigo. Então ele foi criado em 6 dias, ou a Terra foi criada em 6 dias. Mas ela já foi criada com uma memória, como se ela já tivesse passado por um processo evolutivo, ou por um processo de transformação de milhões e milhões de anos. Entendeu? É só uma memória, não passou necessariamente por isso, mas isso explicaria também esse tempo. Outra interpretação é a respeito da palavra dia aqui. A palavra dia, no hebraico, nós temos aí as 3 letras, né? Yod, Vav e o Mem. O hebraico se lê daqui para cá, né? Então é a palavra Yom. Ela, na Bíblia, geralmente é traduzida por dia, toda vez que ela aparece no hebraico. Por isso, os tradutores traduziram também por dia. Mas ela pode significar uma parte do dia. Então, quando você, por exemplo, chama amanhã de dia, pode significar isso, certo? Você dá bom dia para as pessoas. Mais ou menos isso que funciona também com essa palavra. Pode significar um dia inteiro, pode significar um ciclo, ou pode significar um período que não é determinado, mas que ele termina. De fato, no hebraico, nós podemos ter essas interpretações. Mas eu preciso dizer para você, toda a Bíblia, basicamente, traduz Yom como dia. Tá bom? Mas ela pode ter esses outros significados. Vou passar. Estão comigo, né, irmãos? É muito difícil mesmo. E aí nós temos a terceira, que é o pessoal que acredita que são os criacionistas evolucionários. O que esse pessoal acredita? Basicamente que a Bíblia é verdadeira e a evolução é real. Eles conseguem conciliar o processo evolutivo com a Bíblia. Então, a evolução ela não seria uma maneira de ver o mundo que se opõe a Deus, mas o mecanismo pelo qual Deus escolheu criar todas as coisas. Nós temos... Como é que a gente pode
explicar... Ah, não, vou falar essas informações antes. Então, para essa galera aqui, ó, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, o universo tem 13,5 bilhões de anos, e eles aceitam tanto a datação geológica da Terra quanto a biológica. Enfim, qual é a teoria da evolução, meus irmãos? Um resumaço, assim. Charles Darwin, ele fez uma viagem e durante essa viagem observou seres diferentes. E observou que esses seres, eles, em determinados lugares, por exemplo, eles tinham muitas adaptações diferentes. Se eu observar um ornitorrinco, por exemplo, que é um mamífero venenoso que tem bico, bico de pato, é uma coisa surreal. E aí ele viu que alguns desses bichos parece que se evoluíram para conseguir se manterem vivos. Então, além disso, quando eles chegaram, por exemplo, em determinada ilha, existia um tipo de conchas que os pássaros comiam, que certos pássaros não conseguem quebrar aquela concha. O que acontece? Aqueles pássaros morreram e ficaram pelo caminho. A ideia é que houve uma célula que surgiu, e aí também não se sabe de onde e de quem, e essa célula teria dado origem a todos os outros seres que existem. Todos. Não é, meu irmão, que você é filho do macaco, não é isso. É que você e o macaco teriam o mesmo ancestral. Por que é diferente? Se eu for explicar, por exemplo, e entender que quando a gente fala disso, que eu sou filho do macaco, significa que a minha mãe ou uma avó minha era um macaco e se tornou mim. E chegou até mim. Mas, na verdade, a ideia é mais parecida como eu sou um macaco e o meu irmão é um ser humano e a minha mãe é o meio do caminho entre esses dois. Conseguiram entender? É isso que diz a teoria da evolução. E os seres foram evoluindo. Só que a teoria diz que eles foram evoluindo por uma coisa chamada acaso. E aí está a ideia de que, na verdade, Deus estaria por trás desse acaso. Que coisas aleatórias, que esses seres não podem evoluir aleatoriamente, eles têm que ser coordenados ali. E de fato, meus irmãos, se você é alguém que crê na teoria da evolução, é muito difícil você compreender que isso simplesmente foi acontecendo, que não teve algo que foi guiado. Porque se no meio do caminho um desses seres nasce infértil ou morre, ele simplesmente acaba com toda a cadeia que ele estava dali para frente. Então, essa questão do acaso apontaria, na verdade, para Deus ter conduzido o processo evolutivo. Passa para mim aí, ó. Nós temos a frase do... essa aí é uma representação, tá vendo? Tem o primeiro ser ali, e ele teria dado origem a todos os outros seres, às árvores, os vegetais, os seres animais, os anfíbios e o ser humano e outros animais. Denis Lamoureux diz assim, ó, é a teoria de que Deus, como criador e sustentador do cosmos, escolheu usar um processo biológico, que é a evolução, como meio de criar a biodiversidade da Terra. Meus irmãos, é uma tentativa de conciliar ciência e o que diz o texto bíblico. Vão ter algumas questões? Vão. Eu sei que para você que é a primeira vez que ouve isso, pode interpretar como, nossa, isso parece muito uma heresia. E de fato, a primeira vez que eu vi, eu também me senti um pouco perdido. Porque eu sempre achei que a evolução era uma oposição ao cristianismo ou ao que a gente pensa. Você pode até me chamar de herege. Mas passa para mim o próximo. Você não pode chamar esse cara de herege. Passa o próximo. Billy Graham. Aí tá Billy, deve ter jogado o Graham para baixo, né? Billy é para os mais íntimos. Billy Graham diz assim, a Bíblia não é um livro de ciência. Acredito que Deus criou o homem e se este veio por um processo evolucionário e a um certo ponto ele tomou essa pessoa ou ser e fez dela uma alma viva ou não, isso não muda o fato de que Deus criou o homem. Billy Graham pensando a respeito disso. Aliás, passa o próximo, não é só Billy Graham, ó, C.S. Lewis, N.T. Wright, Tim Keller e Billy Graham. Por quê, meus irmãos? Nós temos outras pessoas muito cabeças, muito inteligentes, que são adeptos das outras teorias. Eu não trouxe esses nomes para te convencer delas, tá? Até porque, se você perguntar a minha opinião, eu não tenho opinião. Aquele livro Origem, na medida que você vai lendo dele, você lê a primeira, Terra Jovem, você fala, é verdade.
tudo herege. Não tem como. Aí você lê a Terra Antiga e você fala assim, rapaz, também faz sentido. Aí você lê o Evolucionário e vê que faz sentido. E aí você fecha o livro e toma a decisão que você queira tomar. Mas, para mim, não consegui encontrar uma saída. O que me deixa satisfeito existem outras interpretações. Quando eu estava no terceiro ano de ensino médio, um professor meu disse assim, olha, vai chegar um tempo que a ciência vai provar que Deus não existe. E eu fiquei calado. Você sabe por quê? Porque eu não conhecia nenhuma dessas coisas. Eu não tinha noção de que era possível conciliar essas coisas. E eu saí de lá com raiva de mim por causa disso. Quando eu ganhei esse livro aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que eu falei, tem gente que pensa nessas coisas também. Tem gente que pensa diferente. Dá para eu entender que essas duas coisas são possíveis. E aí, meu irmão, eu acabo com a ideia de que nós ouvimos no ano passado um pastor dizendo que o seu filho não pode ir para a universidade, porque ele vai se perder lá. Pelo contrário, os nossos filhos têm que ser incentivados a serem cientistas. Se a gente, nós temos, por exemplo, grandiosos cientistas que jamais falaram contra Deus. Aliás, nem Charles Darwin teve como propósito criar a teoria das espécies para se opor a Deus. Nós vemos frases, por exemplo, de Einstein, tentando entender essa grandiosidade, tentando entender Deus. Então, a gente só precisa entender que existe, como a gente pode pensar que a ciência dá para se relacionar com esse Deus. Esses são os modelos que a gente tem aí de maneira geral. O que esses modelos têm em comum aí? Nós temos, todos eles são modelos criacionistas. E essa galera também se juntou para criar algumas outras teorias a respeito, para responder como Deus existe. É possível que, lembra que a gente leu o Salmo 19? Que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos? É possível, tá? Que Deus tenha deixado a sua assinatura na sua criação. Então, tanto o criacionista de Terra Jovem, como de Terra Antiga, como o evolucionário, vão crer que é possível nós entendermos Deus através de outras duas teorias, tá bom? A partir de agora, todo mundo concorda com as teorias que a gente vai mostrar. Entenderam? Balança a cabeça, por favor. Gente, eu tentei fazer isso ficar o mais mel possível, não usar termos difíceis. Passa para mim, Pedro. Nós temos duas teorias. A primeira dela é a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente, ela se baseia nessa ideia de que é possível que Deus tenha deixado a sua assinatura. É possível que a natureza exiba alguns padrões que determinam que alguém muito inteligente pensou nessas coisas. Alguém com uma capacidade intelectual absurda tenha pensado e feito tudo isso acontecer. Então, quando você olha para a natureza e para a criação, você fala, alguém organizou isso aqui. Alguém juntou. Não estou falando de evolução agora. Você tem um ser unicelular, que é um espermatozoide. Ele encontra outra célula, que é o óvulo. E em 9 meses, nós temos trilhões de células organizadas. Não são células jogadas. Organizadas, cada uma com a sua função. Quilômetros de veias e sangue que leva oxigênio. É uma coisa absurda. Essas pessoas olham para essa complexidade das coisas e falam, cara, não tem como eu não pensar que alguém pensou nessas coisas. Duas coisas se baseiam. Primeiro, informação. Nós temos o DNA humano. O DNA humano é uma coisa, assim, impensável, porque numa coisa tão minúscula, nós temos uma informação, assim, uma quantidade de informação absurda. Através do seu DNA, você pode descobrir como se deu os seus ancestrais, de onde saiu a sua família, de onde eles vieram. No seu DNA tem informações boas e ruins. Ele carrega informações lá sobre a sua cor de cabelo, a cor dos seus olhos, sobre como o seu corpo deve crescer e para onde deve crescer. Todas as informações estão num negócio pequenininho, que é carregado desde a sua infância, que é dado a você pelos seus pais. E é um ambiente muito complexo. A gente tem todas essas informações? Tem. A gente consegue criar vida a partir delas? Não, porque é um ambiente muito complexo.
Então, o que essa teoria diz é que a informação e a complexidade são fundamentais para a gente entender que alguém desenhou essas coisas. Aí passa para mim, Pedro. Uma outra coisa que eu quero que vocês pensem. Imagina que você saiu de casa para vir à igreja. E você deixou o seu quarto todo desarrumado. Você saiu atrasado, sua cama está lá bagunçada, tem um pouco de água lá, um copo de água no criado mudo, a roupa que o seu pijama está no chão, você saiu, tem um chinelo lá, tem um resto de comida que você comeu ontem, que não deu tempo de jogar fora, tem o ketchup que você deixou fora da geladeira, seu quarto está uma loucura, meu irmão. E você veio para a igreja pensando, eu vou abstrair, vou conversar com Deus e vou voltar para minha casa. E aí você volta para sua casa depois da EBD e percebe que o seu quarto está fino, lindamente arrumado, está com a coberta colocada no lugar certo, que o lençol foi trocado, que a água que estava lá o copo está lavado lá na cozinha, que o ketchup está na geladeira, que o resto de comida foi limpo. Qual é a primeira coisa que você vai pensar? Alguém arrumou o meu quarto. Alguém organizou o meu quarto. Você não passa na Amazônia, encontra um relógio e pensa, saiu um relógio daqui da terra, a Amazônia é incrível mesmo. Você fala, alguém perdeu esse relógio. Por quê, meu irmão? A ordem pressupõe pessoalidade. Passa para mim próximo. O que é organizado pressupõe que alguém organizou. Quando nós olhamos para o universo da maneira como ele está, para da coisa mais complexa que talvez sejam hoje a matéria escura, os buracos negros, até um bebê nascendo, você consegue enxergar que alguém organizou esse negócio. Não é possível que tudo isso aconteça sem ninguém ter organizado. Essa é a ideia da teoria do design inteligente. Passa para mim, Pedro. Então, baseado nesse salmo que a gente leu, né? Deus teria deixado a sua assinatura aí. C.S. Lewis diz assim, os homens tornaram-se cientistas porque esperavam encontrar leis na natureza. E esperavam encontrar leis na natureza porque criam em um legislador. Já parou para pensar que existem leis que a ciência simplesmente descobre? Gravidade, lei da termodinâmica e por aí vai. Quem criou essas leis? Quem determinou que o universo seria assim? A lei pressupõe que alguém fez isso, meu irmão. Então, todas essas coisas vão apontando para alguém foi o designer dessa coisa. Alguém desenhou e pensou tudo isso. Tem alguns problemas, porque ela não aponta quem é o design. Então, alguns malucos vão dizer que os ETs criaram a Terra e os seres humanos, criaram outros universos. Esse é um problema que ela tem, mas ela aponta para uma coisa que a gente pode perceber. A gente pode, por exemplo, os panteístas creem que tudo é Deus. A galera que abraça a árvore, não tem? Você já deve ter visto alguma história dessa aí. Tudo é Deus. E C.S. Lewis explica isso muito bem no Cristianismo Puro e Simples, dizendo assim, olha, não tem como a escada projetar a casa. Ou Deus está fora desse plano, ou Deus está aqui dentro. Se ele está aqui dentro, alguém criou ele. Então, um Deus maravilhoso arquitetou todas essas coisas. E aí a gente entra numa outra teoria, e é a última, que é... eu pulei uma coisa. Tá. Eles dizem que existem algumas assinaturas, o pessoal da teoria de design inteligente. Eu vou dizer para você quais são que eles dizem, tá? Primeiro qual seria a assinatura de Deus nas coisas? A percepção de que muitas coisas são 3 em 1. Por exemplo, o tempo. O tempo é passado, presente e futuro, mas ainda é tempo. Os átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. As dimensões, nós temos largura, altura e profundidade. São 3 em 1. Os estados da água. Esse aqui eu não concordo tanto, porque seria sólido, líquido, gasoso, mas hoje já se fala em outros estados, como plasma e outras coisas. Mas, enfim. A música, melodia, harmonia e ritmo. As leis da natureza, elas são abstratas e são eternas, como Deus é. Essas seriam algumas assinaturas que Deus teria deixado. Tem uma outra, meu irmão, que eu não sou capaz de falar. Talvez o pastor Bruno, que me deu aula de matemática excelentemente bem, possa falar um dia para a gente. Mas eu ouvi uma vez uma mensagem sobre a sequência de Fibonacci. Como ela está em absolutamente todas as coisas e como é uma coisa muito complexa e você consegue enxergá-la
na flor que desabrocha, na célula. É uma coisa absurda, assim, mas eu nem vou falar isso porque eu não tenho condições. Bom, essa última teoria aí aponta aqui a teoria que chama do ajuste fino. Qual é a ideia? É a ideia de que certos parâmetros no universo estão muito ajustados, estão perfeitos para que a vida na Terra exista. Muitos parâmetros estão assim na linha perfeita para que haja vida na Terra. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas antes eu queria passo próximo para mim. Esse camarada aí é chamado Brandon Carter. Brandon Carter é um físico teórico. E ele... Era o próximo, perdão, cara. Ele formulou uma teoria, e eles estavam num congresso que comemorava os 500 anos de Copérnico, e ele formulou uma teoria de que o universo, do princípio antrópico, o que significa? O universo conspira para que haja vida na Terra. Então, todas as galáxias, todas a formação, as leis naturais, a atração, a forma como as coisas se interagem, são feitas para que neste lugar aqui haja vida na Terra. Eu vou te dar um exemplo. A Terra, ela é quase redonda, né? Ela é oval. Só que a Terra, ela não circula como os outros. Ela não está assim. Ela está levemente inclinada. Isso significa que em determinado momento, vamos supor que o Sol está aqui. E a Terra está aqui inclinada, tá? Essa aqui é a parte de baixo da Terra, o hemisfério sul. E aqui é o hemisfério norte. Não existe isso no espaço, mas tudo bem, vamos lá. E o Sol está aqui. Em determinado momento, enquanto ele está girando, o hemisfério sul está mais próximo do Sol. Quando ela faz outra parte do giro, o hemisfério norte está próximo do Sol. Se a Terra fosse reta, eles estariam exatamente sempre à mesma distância. Mas essa inclinação permite que a gente tenha inverno, outono, verão e primavera. Peraí, eu falei errado, né? Primavera, verão, outono e inverno. Entendem? E a vida só é possível porque esse ciclo existe. Por quê? Porque a gente colhe as coisas no verão. E aí chega o outono e as folhas caem. E quando elas caem, elas alimentam a terra ali com o seu material orgânico. E esse material orgânico, no inverno, vai ficar ali naquele subsolo. E quando chegar a primavera, ele vai florescer de novo. E esse florescimento é utilizando as próprias coisas que ele recebeu nesse meio do caminho e vai criar uma folha que depois vai cair de novo e alimentar, e o ciclo nunca termina. Aí a gente lê Eclesiastes falando a respeito disso, né? O vento vai para um lado, sopra para o sul, vai girando para o norte, e ele gira continuamente. As águas caem e se elevam de novo, de maneira que não há nada novo debaixo do sol. Graças a Deus, porque esses ciclos continuam. Além disso, meu irmão, a quantidade de coisas que existem. Então, esse livro aqui, o Norman Geisler diz que se a Terra tivesse uma quantidade de oxigênio um pouquinho desajustada, o que seria um pouquinho? 0,00000, e aí depois do zero você põe 42 zeros. Aí você põe 1. É um valor absurdo, né? 0,00001%. A mais de oxigênio, nós teríamos um problema, né? A gente ia ter combustão espontânea, porque o oxigênio é combustível para fogo. Então as coisas iam começar a explodir e pegar fogo. Se a gente tem essa mesma medida, a menos, a gente morreria sufocado. Percebe como não pode ter as coisas caído aqui e simplesmente existido? Elas têm que ter sido organizadas. Tem mais assim, muitas outras coisas, por exemplo, a gente poderia usar, você tentar ser técnico sem ser técnico. A força que segura os átomos. Você tem um átomo, o átomo está aqui, e gira em volta dele. O átomo é aquela estruturinha que está aqui, debaixo. E você tem um núcleo, em volta dele giram nêutrons, prótons e elétrons. E eles são atraídos de uma maneira perfeita, eles ficam girando ali. Permite que as coisas fiquem sólidas. Se essa força fosse, onde eles se atraem, fosse 2% mais forte, o que aconteceria? Os átomos se fundiriam e a gente não teria hidrogênio. Sem hidrogênio a gente não tem água. Sem hidrogênio a gente não tem estrela, meu irmão. Então seria impossível até o universo, não é vida na Terra, o universo. Muitas coisas no universo estão muito ajustadas. No primeiro momento, imagine que
você creia que o Big Bang é a teoria. Aliás, você sabia que o Big Bang é uma teoria formulada por um padre? Um padre que formulou essa teoria, não era para contrapor a Deus, mas para tentar explicar como aconteceu. Se de fato o Big Bang foi real, no momento em que ele era um ponto minúsculo, a quantidade de matéria que tinha ali foi muito ajustada, porque se ela fosse maior, ele ia explodir e a atração gravitacional ia fazer ela voltar de volta. E aí ele ia colapsar. Se fosse menor, ela estaria se expandindo, a gente estaria indo para longe do Sol, e aí não teria vida. Então, tudo está muito bem ajustado nesse momento aqui, para que a vida aconteça aqui na Terra. Eu vou sugerir uma série para vocês, chamada Uma Rocha Estranha. O título, na verdade, é em inglês, One Strange Rock. Está na NetGeo, no Disney Plus, você pode assistir. O episódio 4 ou 5 vai falar de todos esses pormenores que permitem que a vida aconteça na Terra, com imagens muito lindas, igual a NetGeo faz. Então, fica aí a dica. Passa para mim o próximo slide aí, para a gente ir para o fim. O Freeman Dyson. Não é um cristão, tá, meus irmãos? Não que eu saiba, pelo menos. Nesse livro ele diz: quando olhamos para o universo, identificamos os muitos acidentes da física e da astronomia que atuaram juntos em nosso benefício, quase parece que o universo soubesse que estávamos chegando. Passa para mim o próximo. Esse aí já é um físico, mas é um teólogo também. Alguns também temeram ter detectado uma indesejável ameaça ao teísmo. Ou seja, olhando para o universo, eu vou virar ateu. Essa ideia absurda. Se o universo foi dotado com potencialidades finamente ajustadas, é disso que a gente está falando, desse ajuste do universo, da sintonia que ele tem, isto poderia indicar que há um divino ajustador. Essa é a ideia, meu irmão. Apenas um Deus que tem absoluto controle da realidade pode prover a sua sustentação. E aí eu quero encerrar esse momento com um texto de Salmo que nós lemos, não foi citado na semana passada. Passa para mim, Pedro. A gente vê essa magnitude desse Deus, consegue enxergar. E aí, quando eu contemplo os teus céus, os teus... Deixa eu ler para cá aqui, ó. Quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: que é o homem para que com ele te importes? Nós cantamos isso hoje. E o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens e as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O que a gente tira disso, meus irmãos? Vendo isso, eu consigo ler Romanos 11:36. Dele, um Deus criador. Um Deus que não soltou o universo à sua própria sorte. Porque é por meio dele também que o universo se sustenta. Vê como os gregos tinham essa percepção? Eles tinham um Deus que chamava Atlas, que ele segurava a terra. Quem segura o universo, não só a terra como o universo, é Deus. Quem permite que essas coisas aconteçam. Que as coisas continuem organizadas e acontecendo. E também, para ele, todas essas coisas foram feitas. Esse é o Deus que a gente serve. E essas informações são para a gente entender não só a sua grandeza, isso aí o pastor Bruno já falou na semana passada, mas também como as ciências podem nos ajudar a entender cada vez mais o quão poderoso, o quão grandioso, o quão majestoso é esse Deus. A gente vai entender por que esse Deus se compadece de um ser humano como eu. Talvez, na sua revelação, a gente consiga entender que somos coroa da sua criação, que Ele compartilha com a gente algo que Ele é, que é o amor. Esse Deus grandioso nos cria. Então, meu irmão, um Deus que fez todas essas coisas é absolutamente capaz de te dar aquilo que Ele quer. Seja a cura, seja a informação, seja a revelação daquilo que Ele quer. Absolutamente nada está fora do seu controle. O universo não é um caos. O universo é algo organizado. É isso que fala em Gênesis 1, né? E a terra era sem forma e vazia. E Deus vai lá e organiza o sem forma e vazio. Deus coloca tudo isso sob os seus pés.
Esse é o Deus que a gente serve, meus irmãos. E é isso que a gente queria poder passar um pouco hoje.